Muito boa tarde. Só em pouco tempo queremos falar de um tema, um pequeno tema que vem a nossa identidade, ou quem somos nós, ou a quem pertencemos. Eu muitas vezes procurei saber, na minha idade tenra, a minha mãe, de onde vem a galinha? E a minha mãe dizia que a galinha vem dos ovos. Procurei saber ao papá. Papá, e o ovo vem de onde? Diz que o ovo vem da galinha. Quem fez a galinha? Disse a galinha foi feito pelo ovo. Ok. E o ovo quem fez? Disse o ovo foi feito pela galinha. Então eu cresci sabendo que o ovo caiu e fez a galinha. Mas depois de um processo de aprendizagem fui perceber, a partir da revelação, que existe um ser superior que fez todas as coisas que existem. E este ensino concorda com as Santas Escrituras, quando em princípio criou Deus, em Gênesis 1, quando fala do princípio da criação. E enfim, mas quando já continuava a crescer, vivi em lugares diferentes. A primeira vivência foi que eu fui a Nampula, cresci, estudei em Nampula, depois fui para Niassa. E quando chegasse em Niassa sempre perguntavam-me, quem és tu? De onde vens? Eu dizia, venho de Nampula. Eu sou Leonel, filho do Sr. Paulo. Os professores ficavam satisfeitos. E uma vez, quando fui ao Malau, perguntaram-me quem era eu. Eu disse que eu sou Leonel. Disse, ok, muito bom. E ficavam satisfeitos. Mesmo quando estava a estudar a teologia, a minha única maneira de responder é que eu sou Leonel, sou filho de um senhor Macua, de Nampula, e eu também, ele era funcionário, mas também fazia conta própria. Quando fui à TED, estava a primeira pergunta na minha apresentação, quem és tu? Eu respondi que eu sou Leonel. Venho de uma cultura Macua, que usa muciro, uma população muito humilde e bonita também. E pronto, continuei assim. Só que mais tarde, com os estudos, fui percebendo que não. A resposta correta, se calhar, não seria aquela dizer que eu sou filho de Paulo. Porque durante os estudos fui percebendo que temos a identidade, temos a pertença, mas atrás disso existe algo a mais. Quando lemos em Gênesis capítulo 3, encontramos um encontro entre Deus e Moisés. Quando Deus fala com Moisés que eu ouvi o sofrimento do meu povo, quero que tu vais, vai tirar o meu povo. Percebeu? E Moisés disse, quem sou eu? Aqui percebi-me, o mesmo problema que Moisés teve é o mesmo que eu tive, sem saber responder corretamente. Ele disse, quem sou eu? Ele aqui andava com o conflito da sua identidade. E muitas vezes, quando nós andamos, as pessoas ficamos assim, sem perceber. Pensamos que aquilo que nós aprendemos limita-se por ali. Se você for, por exemplo, a ir para a China, procurar saber um chinês quem és tu, ele vai responder, eu sou um chinês treinador de karate. Se for para Portugal, vai dizer que eu sou um português, sou Leonel, ou sou Manuel, sou natural de Portugal, mas também sou um advogado. Se for para uma universidade, procurar saber quem és tu, um estudante, vai dizer que eu sou um estudante da filosofia. Nasci em Nampula, ou nasci em Ribau, acolá, não sei o quê. Então, as pessoas foram nascidas em lugares diferentes e cada pessoa adquire um nome, uma nacionalidade, uma ideologia, uma cultura. Alguns estudam, crescem e são formados em áreas diferentes e ganham categorias. Mas todas essas pessoas acabam entrando em conflito com a sua identidade. Porque se for a perguntar a alguém que está no parlamento, vai dizer que eu sou um político. Perguntar a alguém que está, por exemplo, no governo, vai dizer que eu sou um ministro. Se for a perguntar a alguém, vai dizer que eu sou um advogado, ou sou um professor, fui formado, sou um diplomata, sou catedrático, sou cátedra. Tudo isso está em volta do ensino que nós tivemos. Mas no meio disso, existe algo atrás. Mas para percebermos esse algo atrás, é preciso que tenhamos a consciência, autoconsciência, porque a autoconsciência é a principal chave para percebermos o sentido da vida e da nossa pertença.
Quando nós olhamos as escrituras, percebemos que o homem não cabe, o termo que a nacionalidade, o nome, a religião não cabe na identidade do homem. A escritura diz que o homem, ele foi criado por Deus. Então, a pergunta que quem sou eu, a resposta correta seria: eu sou filho de Deus, porque eu fui nascido com um propósito divino. Mas quem consegue responder a isso é aquele que tem plena consciência, autoconsciência e percebe que tudo isso que fomos imputados, tudo isso que nós adquirimos após a nascença, está abaixo daquilo que é a nossa existência. A criança nasce. Depois da criança nascer, passam alguns dias, qual é o nome dele? É João. E a identidade fica como João. E aquele período que ele não tinha nome, como é que fica? Então, a primeira coisa é que o homem vem de Deus. Deus criou o homem com um único propósito. O propósito que Deus deu ao homem é que este homem viva aqui na terra e domine tudo que existe nesta terra. E este domínio não significa dominar ao homem como seu semelhante. Lavrar a terra e dominar todos os animais, para que esses animais estivessem sob o seu controle, não estivessem sob a sua revelia. Mas muitas vezes, quando nós questionamos, as pessoas só se limitam a dizer que eu sou fulano X, fulano X. Isso se entende. Isso é por causa da cultura que eles envolveram, na cultura em que cresceram. E esta cultura, essas ideologias, acabam fechando aquilo que é a sua verdadeira identidade. A verdadeira identidade só não se busca somente, ou não se busca só em nome. A verdadeira identidade é aquela que sabe perceber que eu tenho algo a mais na minha mente e no meu coração. Ora, vejamos, se alguém limita a dizer que eu sou médico, eu sou homem, sou humano, eu sou um indivíduo acadêmico, a alma, o espírito que esse indivíduo tem é também acadêmico. A alma que ele tem está abaixo da identidade dele. A alma que o homem tem, o espírito que o homem tem, está acima da identidade de nome, do bairro, da religião, da ideologia. Daí que a melhor resposta a dar é: eu sou filho de Deus. Quando o homem perceber isso, e vai perceber que afinal Deus não nos criou, embora em lugares diferentes, não nos criou para um simples trabalho, para simples sermos atribuídos o nome, para simples atividades. Não, Ele nos cria com um propósito, que é dominar, vivermos dentro do seu reino, dominarmos a terra e não só fazermos a sua vontade. Este é o propósito principal, porque Deus criou o homem. Agora, essas histórias que às vezes nós falamos, digo, olha, não, Deus criou a terra para vivermos e depois, quando chegar a vez, irmos ao céu. Ou criou a terra para nós trabalharmos, arriscarmos pela vida, soarmos por nossos filhos, no fim Deus nos leva. Mas não é isso que diz. O propósito divino está nas Escrituras. O propósito da criação do homem está nas Escrituras. Não está nas pessoas. Cada pessoa fala o que quer. Eu tinha uma avó que às vezes dizia: quero água. Você dava: quero peixe. Você lhe dava, dizia: não quero peixe, quero ovo. Você dava ovo. Então, há muitas coisas. Então, vamos procurar desmembrar todos esses ensinos e buscar o que é a verdadeira identidade. A verdadeira identidade é que nós somos filhos de Deus, fomos feitas à imagem e semelhança de Deus para cumprir a missão, que é, vou repetir, cumprir a missão, que é dominar todos os animais. Cada um deve ter capacidade de dominar uma área do seu interesse. Por exemplo, eu sou professor, dou explicação às crianças. E o outro lado vou ensinar na igreja. Mas durante este ensino do Kingdom eu fui perceber
E não, a minha área é ensinar as crianças. Eu assim tenho que lutar para dominar esta área, para chegar a um nível mais alto. Chegar a um nível de rei. Jesus ser rei dos reis, eu ser rei. Dominar. É isso. Todo aquele indivíduo que descobre o propósito, que descobre a sua identidade, ele quando se desmembra desses ensinos que nós tivemos, quando ele consegue perceber que a identidade que nós fomos dadas, a nacionalidade que fomos dadas, está abaixo da identidade do propósito de criação de Deus, então ele procura o que é melhor, que é dominar uma das áreas da sua vida, para que ele seja o rei naquela área. Para dominar. Agora, queria convidar também os colegas professores aqui, os meus irmãos da Igreja Evangélica Pai do Senhor, a graça do Senhor, a procurar uma identidade verdadeira. Em muitas nossas tradições, às vezes os filhos são nascidos, eu vou dar um exemplo no terreno, são nascidos, depois a mãe fica frustrada com o marido ou com o pai, não sei o que vão identificar, em vez de ser João José, fica João Antônio. Há muitas tradições. O nome José reivindica o filho. Há vezes que o filho, quando dorme, começa a chorar. Quando chega a hora de dormir, ele quer brincar. Então as tradições dizem que não. Há uma reivindicação do nome. Há uma identidade falhada aqui. Este menino não é do senhor Antônio, é do José. E as pessoas coordenam. Estou a falar das coisas deste mundo. Da mesma maneira que a sociedade consegue coordenar as coisas deste mundo, é da mesma maneira que eu convido a todos os irmãos a desmembrarmos dessas tradições, culturas, ideologias e buscarmos aquilo que é a identidade verdadeira. Eu agora, quando alguém me pergunta o que é isto, eu digo, sou filho de Deus. Como te chamas? Eu poderei dizer Leonel, mas a minha identidade, eu sou filho de Deus. Eu pertenço ao reino de Deus. E eu fui criado com o propósito de dominar uma das áreas da vida, dominar os animais, peixes, não sei o que, tudo isso, para que amanhã não se revoltem para mim. Por isso, convido a todos vós a tomarmos a consciência, mas só isso é possível se envolvermos nos estudos e vamos ter esta capacidade de abertura da mente e pormos o que é certo no seu verdadeiro lugar. Os irmãos, os colegas pastores, não podem andar com fantochadas. Nós, quando refugiamos na nossa nacionalidade, refugiamos na nossa tradição, refugiamos-nos do nosso nível social, significa algo, nós estamos a esconder. Então precisamos tirar isso para nós conseguirmos perceber, termos essa noção, termos autoconsciência, percebermos que aquilo não é nada, está abaixo daquilo que é o propósito divino. Em vez de queimarmos tempo aqui pensando que eu sou de Nampula, eu sou Macua, eu vim aqui para não sei o que casar, ou vim aqui para trabalhar, alimentar meus filhos. Não. O propósito divino não é esse. É para dominar tudo aquilo que Deus criou. Mas infelizmente hoje as pessoas fogem de leão, as pessoas fogem de tarefas, dizem que é duro, mas é tua área essa. Então, não precisa você descobrir a primeira área. Primeiro vai descobrir a sua identidade. Da identidade o seu propósito. Do propósito, então trabalha para ele. É assim que Deus vai se abrindo cada vez mais para você, irmão. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu sou o pastor Leonel, estudante da Kingdom University. Muito obrigado.